Boa noite para você. O primeiro assunto de hoje é a insatisfação de muita gente com os cortes de recursos feitos pelo INSS. Aqui em Prudente aumentou o número de pessoas que entraram na justiça para reivindicar a volta do pagamento de benefícios que recebiam por algum problema de saúde. São muitas as reclamações e tentativas frustradas de uma resposta positiva. Essa é mais uma visita da Vânia ao INSS de Prudente, acompanhada pelo marido. Só no ano passado, ela passou por 5 perícias para tentar reaver o auxílio-doença. Ela ficou encostada durante 10 anos, mas em janeiro de 2017 descobriu que tinha sido cortada, sem nenhum aviso prévio. Chegava lá no banco e não tinha nada. Aí liguei no INSS, aí eles me falaram que eu estava cortada sem eu saber. Nas mãos, ela carrega a pasta com os documentos que comprovam que ela não tem condições de voltar ao trabalho. A minha história é turno do carpo, depressão e tendinite. E casos como este fazem muita gente recorrer ao Poder Judiciário. Segundo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, todos os dias pelo menos uma pessoa entra na Justiça com uma ação contra o INSS de Presidente Prudente. No ano passado, mais de 430 pessoas entraram com ações porque tiveram algum problema com benefícios da Previdência Social. Em 2016, foram cerca de 300, ou seja, em 2017 teve um aumento de pouco mais de 46%. A Joyce é uma dessas pessoas que entraram na Justiça. Ela não pode trabalhar por problemas na coluna e nos braços. Ficou recebendo o benefício por 7 anos. A 2 foi cortada. A perícia foi marcada em março do ano passado e realizada só em outubro. Fiz uma perícia, em outubro e até agora nenhum resultado. Não é fácil não, você não ter o dinheiro para pagar as contas, é filho, é aluguel, é água, luz, E veja o que diz uma advogada que atende a muitos casos semelhantes a esses que você viu na reportagem sobre os aumentos nos cortes de benefícios do INSS. O governo federal propagou estar realizando o pente fino para revisão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez daquelas pessoas que fazia mais de 2 anos não passavam por uma perícia médica. No nosso entendimento não foi um pente fino, foi uma ordem para cortar tudo. Porque o relato de muitas pessoas, não só clientes aqui do escritório, é que a perícia é superficial. E nós temos casos em específico que foi cortado o benefício de uma senhora com mais de 80 anos, com 2 cirurgias de prótese no joelho e que precisa de andador para se locomover. E a gente continua falando sobre esse assunto com o David De Tasso, que está em frente à Previdência Social aqui em Prudente. Boa noite, David. O que o INSS disse sobre esse aumento no número de ações aqui na cidade? Oi, Cíntia, muito boa noite a você, boa noite a todos que acompanham a SPTV segunda edição. Por meio de nota, o INSS respondeu à nossa produção que caso a pessoa tenha o auxílio-doença cortado, ela pode procurar o INSS de forma administrativa sem precisar recorrer à justiça. Para isso, a pessoa precisa ter percebido aí no prazo de 30 dias que teve o auxílio cortado e aí procurar o órgão. Os caminhos para se fazer isso são pelo telefone 135 ou, se não, pelo site inss.gov.br. A nota diz ainda que a função da perícia médica é avaliar se o segurado tem condições de trabalhar ou não. Caso não tenha como exercer a profissão, ele recebe o auxílio-doença, mas se a doença estiver sob controle e for constatado que a pessoa tem condições de voltar ao trabalho, o benefício é cortado. Para isso, segundo o INSS, são levados em consideração laudos médicos, exames e relatórios do médico que cuida da saúde geral do trabalhador. Além disso, os médicos peritos do INSS analisam o caso para estimar o tempo de recuperação do trabalhador e fixar uma data para o encerramento do benefício. Caso a pessoa perceba que a data vai terminar e ela não esteja se sentindo apta a voltar ao trabalho, pode fazer um pedido de prorrogação. Sobre o caso da Joyce, que a gente viu na reportagem, o INSS informou que os 2 benefícios que ela recebia acabaram porque a perícia médica identificou que ela está apta para voltar ao trabalho e que ela não entrou com nenhum recurso junto ao INSS. Disse ainda que em 2016 ela fez um novo pedido, mas foi negado que ela não realizava as contribuições. Um mês depois disso, ela fez um novo pedido e esse pedido está tramitando e aí ela está em análise ainda esse pedido. Quanto ao caso da Vânia, que nós vimos também na reportagem, o INSS não forneceu informações sobre o caso dela, porque nós, com base aí nas informações, nos dados que nós havíamos passado, eles não acharam o registro dela, Cíntia.
Obrigada, David. Boa noite para você.